Seção 3 do Superior Tribunal de Justiça. Artigo 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 33 ministros. Parágrafo único. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo, inciso 1º, 1/3 dentre juízes dos tribunais regionais federais e 1/3 dentre desembargadores dos tribunais de justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio tribunal. Inciso 2º, 1/3 em partes iguais dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e territórios, alternadamente indicados na forma do artigo 94. Artigo 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 1º, processar e julgar originariamente, alínea A, nos crimes comuns, os governadores dos estados e do Distrito Federal e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, os membros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, os dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho, os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. Alínea B. Os mandados de segurança e os habeas data contra ato de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio tribunal. Alínea C. Os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea A, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, ministro de Estado ou comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Alínea D. Os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no artigo 102, inciso 1º, alínea O, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. Alínea E. As revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Alínea F. A reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Alínea G. Os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro, ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União. Alínea H. O mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. Alínea I. A homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. Inciso 2º. Julgar em recurso ordinário,
A linha A. Os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão for denegatória. A linha B. Os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando denegatória a decisão. A linha C. As causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e do outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Inciso 3º. Julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida, a linha A, contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. A linha B. Julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. A linha C. Der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Parágrafo 1º. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 1º, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira. Inciso 2º, o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante. Parágrafo 2º. No recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo tribunal, o qual somente pode dele não conhecer, com base nesse motivo, pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para o julgamento. Parágrafo 2º. No recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo tribunal, o qual somente pode dele não conhecer, com base nesse motivo, pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para o julgamento. Parágrafo 3º. Haverá a relevância de que trata o parágrafo 2º deste artigo nos seguintes casos. Inciso 1º. Ações penais. Inciso 2º. Ações de improbidade administrativa. Inciso 3º. Ações cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos. Inciso 4º. Ações que possam gerar inelegibilidade. Inciso 5º. Hipóteses em que o acórdão recorrido contrariar jurisprudência dominante, o Superior Tribunal de Justiça. Inciso 6º. Outras hipóteses previstas em lei. Seção 4. Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais. Artigo 106.
são órgãos da Justiça Federal. Inciso 1º, os tribunais regionais federais. Inciso 2º, os juízes federais. Artigo 107. Os tribunais regionais federais compõem-se de, no mínimo, 7 juízes recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 70 anos de idade, sendo, inciso 1º, 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira. Inciso 2º, os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de 5 anos de exercício por antiguidade e merecimento alternadamente. Parágrafo 1º. A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos tribunais regionais federais e determinará sua jurisdição e sede. Parágrafo 2º. Os tribunais regionais federais instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Parágrafo 3º. Os tribunais regionais federais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Artigo 108. Compete aos tribunais regionais federais, inciso 1º, processar e julgar originariamente, a linha A, os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos o da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. A linha B, as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região. A linha C, os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio tribunal ou de juiz federal. A linha D, os habeas corpus quando a autoridade coatora for juiz federal. A linha E, os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao tribunal. Inciso 2º. Julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. Artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 1º, as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Inciso 2º. As causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. Inciso 3º. As causas fundadas em tratado ou contrato da União com o Estado estrangeiro ou organismo internacional. Inciso 4º. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União
ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Inciso 5º. Os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou, reciprocamente. Inciso 5º-A. As causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. Inciso 6º. Os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira. Inciso 7º. Os habeas corpus em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. Inciso 8º. Os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. Inciso 9º. Os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. Inciso 10. Os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória após o exequatur e de sentença estrangeira após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção e a naturalização. Inciso 11. A disputa sobre direitos indígenas. Parágrafo 1º. As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte. Parágrafo 2º. As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda, ou onde esteja situada a coisa, ou ainda no Distrito Federal. Parágrafo 3º. Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau. Parágrafo 5º. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Artigo 110. Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária que terá por sede a respectiva capital e varas localizadas segundo o estabelecido em lei. Parágrafo único. Nos territórios federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais caberão aos juízes da justiça local na forma da lei.